Rejuvenescentes, o Wallace falando aqui. Você tem medo de quê, hein? Pois é, essa semana a gente está falando sobre o medo e o seu impacto na nossa vida e longevidade. E o assunto de hoje é sobre um dos medos que mais paralisam as pessoas, o medo da doença. Quantas vezes você já sentiu uma dor, um desconforto ou notou algo estranho no corpo e imediatamente pensou no pior? Esse pensamento rápido, esse frio na barriga é mais comum do que parece. O medo da doença é um dos mais presentes na vida das pessoas e um dos mais silenciosos também. Esse medo, que o Napoleão Hill descreveu na sua lista dos 6 grandes medos que paralisam a humanidade, tem duas faces bem diferentes. De um lado, ele pode ser um aliado, um alerta que nos convida a cuidar melhor da saúde, a buscar equilíbrio, a manter hábitos mais saudáveis. Mas do outro lado, ele pode virar um inimigo, quando nos leva ao pânico, à hipocondria ou mesmo à negação, fazendo com que evitemos fazer exames, consultas e até ignoremos os sinais claros de que algo não vai bem. Muita gente tem medo até de ouvir um diagnóstico, prefere não saber. E assim vai seguindo a vida como se estivesse tudo bem. Mas ignorar um problema não vai fazer ele desaparecer, a gente sabe disso. Ao contrário, pode até transformá-lo em algo maior e mais difícil de lidar mais para frente. Na área da longevidade, esse medo tem um impacto direto. O cuidado preventivo é uma das principais providências para poder viver mais e melhor. E quando nós deixamos o medo dominar, perdemos oportunidades preciosas de um diagnóstico precoce, de mudanças de hábitos que poderiam fazer a diferença, de uma intervenção antes que o problema crescesse. É importante lembrar que viver com medo constante também adoece. A ansiedade, o estresse e a tensão prolongada enfraquecem o nosso sistema imunológico, prejudicam o sono, prejudicam o nosso humor e criam um ciclo vicioso. Quanto mais medo nós sentimos, mais vulneráveis nós ficamos. E isso tanto física quanto emocionalmente. Mas então, como transformar esse medo em algo construtivo? Através de uma coisa que a gente sempre fala aqui no Bora Rejuvenescer. Tudo começa com o autoconhecimento. Observe como você reage diante de situações que envolvem a saúde. Você evita exames? Você se preocupa demais com a doença? Você fica obcecado pelos sintomas? Ou você ignora tudo com o receio daquilo que você pode encontrar? Depois, é preciso criar uma nova relação com o cuidado. Em vez de enxergar a saúde como algo que só merece atenção quando existe uma dor ou uma crise, a gente pode começar a tratá-la como parte do nosso dia a dia, como nós fazemos, por exemplo, ao escovar os dentes, tomar um banho, se alimentar. Pequenas atitudes de cuidado e prevenção devem fazer parte da nossa rotina, não como uma obrigação, mas como uma forma de amor próprio. Um outro passo importante é buscar informações confiáveis e apoio profissional. E por quê? Porque muitas vezes o medo cresce porque nós estamos mal informados, ou porque nós escutamos uma história catastrófica que não se aplica para o nosso caso. Ter um médico ou um terapeuta de confiança pode te ajudar muito nesse processo de enfrentar o medo e poder retomar o controle. E é sempre bom lembrar, cuidar da saúde não significa viver em função da doença. Muito pelo contrário, significa que a gente está presente, lúcidos, dispostos a investir em qualidade de vida hoje para poder colher vitalidade amanhã. Viver com consciência é a chave principal para uma longevidade real. E o medo, quando ele é bem compreendido, ele pode deixar de ser um obstáculo e virar um guia para todos nós. E aí, o que você pensa sobre o medo da doença? Você já passou por situações em que você preferiu nem saber? Ou você é daquelas pessoas que está sempre se cuidando? A gente quer saber, depois deixa o teu comentário, tá bom? No próximo episódio, a gente vai falar sobre 2 medos profundos e muitas vezes silenciosos. O medo da velhice e o medo da morte. E como eles influenciam diretamente a forma como nós vivemos o nosso presente. Isso é super importante para a área da longevidade. Então, te espero lá no nosso próximo episódio. Um abraço.